Salve, salve, futuro concursado. Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 11 do nosso e-book sobre juros simples. Questão número 11. O investidor Antônio José fez uma aplicação no regime de juros simples e lhe rendeu um montante igual a 14 mil. Após 12 meses, há uma taxa de 2% ao mês. Assinale a alternativa que apresenta qual o valor dos juros desta operação. Letra A, R$ 3.906,98. Letra B, R$ 3.755,39. Letra C, R$ 2.947,56. Ou letra D, R$ 2.709,68. Bom, nós queremos aqui os juros. Então, como ele trabalha aqui com o montante é a soma do capital mais os juros. Se eu quero os juros, montante menos capital. Então, os juros vai ser 14 mil menos o valor do capital que a gente vai descobrir usando a seguinte equação. Montante, capital, que multiplica 1 mais a taxa, vezes a quantidade de períodos. Nós temos o montante, que é 14 mil. Vou colocar aqui do lado. Queremos encontrar o capital. 1 mais a taxa, que é 2% ao mês, 2 sobre 100, vezes a quantidade de períodos aqui, que no caso é 12. Então, ele me dá as informações para que a gente consiga encontrar primeiro o capital, e aí, com o valor do capital, a gente vai encontrar aqui os juros, tá? Que vai ser 14 mil menos o valor que a gente vai encontrar aqui desse cálculo. 14 mil, repete. Aqui a gente faz primeiro esse produto, então C que multiplica 1 mais 24 sobre 100. 14 mil vai ser igual a C que multiplica 1 mais 0,24. 14 mil igual a C vezes 1,24. A gente vai fazer aqui a soma. E aí o valor de C, 14 mil dividido por 1,24. 14 mil dividido por 1,24 vai dar 11.290,32. Aí é o valor que eu vou estar usando aqui para fazer a diferença. 11.290,32. Então, quanto é que nós vamos ter aqui de juros? Tá? Olha só, 14 mil, coloca 00, menos 11.290,32. Esse 4 ele vai emprestar 1, vai ficar 3. Aí, nessa sequência de zeros, você vai colocar 9, 9, 9, 9 e o último é 10. 10 menos 2, 8. 9 menos 3, 6. 9 menos 0, 9. 9 menos 9, 0. 9 menos 2, 7. 3 menos 1, 2. Então, vamos ter aqui 2.709,68. Gabarito da questão, letra D. Pedro recebeu R$ 45 mil, gastou 27,5% desse valor e o restante aplicou em um investimento com capitalização simples de 0,5% ao mês. Assinale a alternativa que apresenta o valor total que Pedro possuirá nessa aplicação após 10 meses, considerando que ele não efetuará nenhum resgate e nenhum aporte durante o período. Bom, Pedro ele tem aqui 45 mil e ele gastou 27,5%. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular esse gasto. Então, 27,5% do valor 45 mil. Então, aqui a gente pode eliminar esses dois zeros com os dois zeros do 100. E esse terceiro zero a gente pode eliminar a vírgula. O que vai sobrar? 275 vezes 45. Então, vamos fazer esse cálculo para a gente saber quanto é que vai dar. 275 vezes 45. 5 vezes 5, 25. Coloco o 5 e vai ao 2. 5 vezes 7 vai dar 35. Com 2, 37. Foi o 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. 4 vezes 5, 20. Com 0 vai ao 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Com 0 vai ao 3. 4 vezes 2 vai dar 8. Com 3, 11. Coincidiu aqui, né? Os valores que já tinham ido para cima serem iguais. Nem sempre isso acontece. Soma agora os fatores. 5, 7, 3, 2, 1. Esse valor, se ele gastou 12.375, quanto que sobrou para ele? Vou pegar aqui os 45 mil
e vou subtrair 12.375. Esse 5 vai emprestar, vai ficar com 4. Aqui passa a ser 10. Só que ele tem que emprestar para o próximo. Então, aqui fica 9 e aqui fica 10. Tem que emprestar para o próximo, aqui fica 9 e apenas o último fica 10. Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 9 menos 3, 6. 4 menos 2, 2. E 4 menos 1, 3. Então, esse é o valor que ele tem. Esse aqui é o saldo. O saldo dele, né, no caso, 32.625. Aí eu preciso entender aqui o problema. Ele pegou esse dinheiro, 32.625, e fez uma aplicação, tá? Fez um investimento, tá aqui. Significa que ele vai ter juros. E que no final ele vai ter um valor maior que 32.625. Então, olhando para as alternativas, a gente já consegue encontrar aqui nossa resposta. Olha só, não vai ser 12.000, não vai ser 32.625, não vai ser 20.000. O resultado tem que ser aqui a letra D, porém a gente vai calcular, porque tem questões que a gente vai precisar fazer o cálculo desses juros. Então, como é que a gente calcula os juros? São juros simples, então tem a equação. Juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Ok. Juros, 32.625, vezes a taxa, que é de 0,5%, 0,5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos aqui, que vai ser 10. Vezes 10. Aí, o que a gente pode fazer aqui com esse 10? Podemos tirar esse 0 aqui do 0,5. E aí, eu multiplico aqui por 5 e divido por 100 o resultado. Então, vou multiplicar aqui mesmo. Vai ficar 32.625 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Foi 1. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. Põe 1 e vai 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Põe 3 e vai 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. Aí coloca esse valor aqui. Completo. E aí agora a gente vai dividir por 100. Para dividir por 100 é só pegar a vírgula que está aqui no final e andar 2 casas para a esquerda. Então, juros 1.631,25. Aí eu vou pegar aqui o valor dos juros e vou somar. Vai ficar 32.625 somado com 1.631,25. Essa soma a gente vai ver que dá esse resultado. Então, vamos fazer aqui também. Vamos verificar cada etapa do problema. 32.625, coloca 00, com 1.631,25 centavos. 5, 2, põe vírgula abaixo de vírgula. 5 com 1, 6. 2 com 3, 5. 6 com 6, 12. Põe o 2 e vai 1. 1 com 2, 3. Com mais 1, 4. E aqui o 3. 34.256,25 centavos. Gabarito da questão, letra D. O investidor conseguiu um rendimento total de 20.000 pelo regime de juros simples, após aplicar por 10 meses a uma taxa de 5% ao mês. Assinale a alternativa que mostra corretamente os juros obtidos por esta operação. Bom, a primeira coisa é entender que rendimento total significa montante. Tá? Então, aqui significa montante. Nós temos um montante de 20.000. E o montante, independente do regime, vai ser o capital mais os juros. A questão aqui, no caso, está pedindo para nós os juros obtidos. Nós temos o montante e o ideal é calcularmos aqui primeiro o capital e depois encontrar os juros. Só que aí eu preciso da equação. Montante, calculado a juros simples, é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos. Essa é a fórmula para juros simples, tá? Juros simples. Em juros simples, eu uso essa equação. Se fossem juros compostos, tá? Juros compostos, como que ficaria a equação? Montante, capital, que multiplica 1 mais I, elevado à quantidade de períodos. Então, essa fórmula aqui é para juros compostos.
E essa daqui é para juros simples. Fazendo a nossa aplicação, vamos ficar com 20 mil igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, que é 5%, tá? 5% ao mês, vezes a quantidade de períodos, que é 10. Aí aqui dá para a gente simplificar. Vamos ficar com 20 mil igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,5, que é a divisão aqui de 5 para 10. 20 mil é igual a C vezes 1,5. Aí eu vou pegar esse 1,5 e vou passar dividindo. Então, o capital é 20 mil dividido por 1,5. O capital vai ser 13.333,33 centavos aproximadamente. Aí eu vou pegar esse valor aqui, que é o capital, e vou fazer o seguinte, ó. Como eu tenho aqui a equação do montante e eu quero os juros, eu vou deixar os juros aqui sozinho. Então, os juros vai ser montante menos o capital. Vou pegar o capital e passar para o outro lado. Então, o montante é 20 mil. Eu vou pegar aqui 20 mil. Deixa eu colocar aqui essa equação aqui do lado. Vou colocar aqui um preto para diferenciar. Os juros serão 20 mil menos 13.333,33 centavos. Então, juros 6.666,67. Uma dica, treinar esse tipo de divisão aqui, ó, até a exaustão. Por quê? É o que mais faz com que os candidatos percam ponto, tá? Chega aqui no final, entendeu todo o processo, não consegue dividir por 1,5. Tá? Então, o resultado final, juros 6.666,67 centavos. Podemos marcar e seguir para a próxima. Um capital de 9 mil foi aplicado durante 12 meses a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Sobre o quanto este investidor obteve de juros, assinale a alternativa correta. Letra A, 3.000. Letra B, 4.320. Letra C, 2.920,92. Ou letra D, 3.816,33 centavos. Então, vamos lá. Vamos definir aqui quanto ele obteve de juros, tá? São juros simples. Então, juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Juros, 9 mil, que é o capital que ele vai aplicar. A taxa aqui, no caso, 4%, 4 sobre 100, durante aqui a quantidade de períodos, que é 12. Então, é uma questão bem tranquila, basta substituir os valores. Então, esses dois zeros, a gente vai eliminar com esses dois zeros. Aqui vai sobrar 90, tá? Primeira parte aqui sobrou 90. 4 vezes 12, 48. Agora, a gente vai manter esse zero aqui e vai fazer o produto de 9 vezes 48. 48 vezes 9, 9 vezes 8, 72. Põe o 2 e vai ao 7. 9 vezes 4, 36. Com mais 7, 43. Então, nós vamos ter aqui, ó, 432, juros, 4.320. Gabarito da questão, letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Paulo aplicou a quantia de R$ 2.200 durante 4 meses, com taxa mensal de 5%. Se o regime de aplicação é de juros simples, assinale a alternativa que apresenta o montante ao final da aplicação. Bom, como nós queremos o montante, tem duas maneiras de calcularmos. O montante vai ser o capital mais juros. Então, montante 2.200 mais os juros. E aí determinamos aqui os juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Essa é uma situação. Você pega aqui o capital e soma com os juros. A outra situação seria calcular direto. O montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos, tá? Eu vou usar até a mesma letra, que é a letra T. Tanto faz, tá? Aqui CN ou CT. Vai ser justamente aqui os 4 meses. Aí eu, particularmente, prefiro calcular os juros, porque a conta é menor. Então, eu vou calcular os juros. 2.200 vezes a taxa, que é 5%, vezes a quantidade de períodos aqui, que no caso é 4.
Os zeros vão com os zeros. Juros, 22 vezes 20, né? 5 vezes 4. 2 vezes 22, 44. Coloco o zero. Então, aí eu pego o 440. Faço a soma. 2.200 com 440 faz do lado, tá? Não deixa de realizar esse cálculo, porque pode ser que você tenha alternativas que confundam. Então, aqui no caso, é interessante colocar os valores e determinar certinho. Então, essa soma aqui vai dar 2.640. Se eu fizer aqui pela fórmula direto, o montante seria 2.200, multiplica 1 mais 5% vezes 4. Montante, 2.200 vezes 1 mais 5 vezes 4, 20, dividido por 100, 0,2. Vou até colocar aqui, ó, 20 por 100. Montante, 2.200, e multiplica 1 mais 0,2. Montante, 2.200 vezes 1,2. Aí tira um zero e tira a vírgula. Montante vai ser 220 vezes 12, tá? Que vai ser 2.640. Então, se você usar a fórmula direta do montante, vai ser dessa forma o cálculo. E se você usar a soma do capital mais os juros, vai ser desta maneira, né? Você vai ter o capital, que é 2.200, você vai calcular os juros, vai somar esses dois fatores. Gabarito, letra B. João aplicou 15.000 em uma aplicação com remuneração de juros simples. Após 6 meses, realizou o resgate total da aplicação no valor de 15.540. Então, ele aplicou 15, retirou 15.540. Considerando que João fez apenas a aplicação inicial e não realizou resgates intermediários, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros oferecida nesta aplicação. Então, vamos lá, vamos calcular. Nós temos aqui o montante que ele retirou, 15.540, e nós temos o capital investido, que é 15.000. Então, de juros, vai ser a diferença, 540. E os juros aqui são simples. Então, juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos, 540 vai ser igual a 15.000, que é o capital, vezes a taxa, que é o que eu quero encontrar, e aí eu vou te passar um bizu. Olha para as alternativas, está todo mundo aqui em porcentagem, então você vai adicionar aqui embaixo um 100. Adicionando esse 100, você já vai encontrar o resultado em porcentagem. E agora a quantidade de períodos, como eu quero a taxa ao mês, no caso, né, 0,4% ao mês, 0,12% ao mês, 0,6% ao mês ou 0,36% ao mês, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a quantidade de períodos em meses. Se aqui tivesse em ano, passaria para mês. Se tivesse em dias, passaria também para mês. Então, aqui já está certinho, é só substituir o valor. Então, zeros vão com zeros. Consigo simplificar aqui, ó, esses dois zeros com esses dois. Esse zero aqui, ó, a gente consegue simplificar com esse. Passamos a ter, ó, 54 igual 15 vezes 6, 90 vezes I. Logo, o I vai ser 54 dividido por 90. Vou colocar aqui do lado, 54 por 90. Não dá, né? 54 é menor que 90, põe um zero e uma vírgula. Coloca um zero aqui. E aqui vai ser 6, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Resto zero. Ok, então temos aqui 0,6. Como eu adicionei esse 100 aqui, ó, o resultado já sai em porcentagem. E como 6 está ao mês, né, são 6 meses, meu resultado sai ao mês. E o gabarito é a letra C. Podemos marcar, seguir para a próxima. O senhor Luiz solicitou ao banco de seu relacionamento um empréstimo pessoal no valor de 30.000 para ser devolvido daqui a 3 meses. A taxa de juros que o banco cobra é de 4% ao mês, mas o senhor Luiz não perguntou se o banco aplica a taxa de juros simples ou compostos. Assinale a alternativa que apresenta o valor que deve ser pago ao banco no término da operação. E aí nós temos aqui os valores, né? 30.600, se for juros simples,
33 mil se for juros compostos, R$30.036 se for juros simples e 31 mil se for juros compostos, 32 mil se for juros simples, 35 mil se for juros compostos e 33.600 se for juros simples e 33.746 se for juros compostos. Bom, nessa questão nós temos juros simples e juros compostos nas alternativas, porém, apenas com juros simples nós resolvemos. Por quê? Olha só, todos os valores aqui são distintos. Então, aqui nesse caso, a gente vai calcular o montante. O montante é a soma do capital mais os juros. Então, o senhor Luiz ele pegou 30 mil. A gente vai ter que somar aqui, né, o 30 mil com os juros. Então, vamos calcular os juros simples e fazer a soma. Tá? Não precisa calcular aqui o montante é juros compostos. Porém, caso você esteja estudando e precise também de juros compostos, a fórmula do montante a juros compostos é capital, que multiplica 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado à quantidade de períodos. Então, esse aqui é para juros compostos. Se eu quiser, eu posso calcular o montante também com a fórmula direto para juros simples. Montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos. Tá? Aqui é elevado e aqui é vezes. Esse aqui seria para juros simples. Porém, o caminho que eu te indico é o seguinte. Calcula os juros, que vai ser capital vezes taxa, vezes a quantidade de períodos, que esse N aqui também pode ser representado pela letra T, tanto faz, não vai dar diferença no cálculo. Mas eu prefiro calcular os juros e substituir aqui, ó, e somar com 30 mil. Então, vamos calcular os juros. Juros, 30 mil, vezes a taxa, 4%, vezes a quantidade de períodos, que é 3. Tá? Aqui a taxa, aqui a quantidade de períodos e aqui está o capital. Então, ele me deu as informações. Aí, eu vou calcular os juros. Deixa eu apagar aqui a formulazinha do juros simples, né, o montante direto. Os zeros aqui a gente simplifica. 3 vezes 4 dá 12, vezes 3, 36. Repete os zeros. Então, eu vou somar aqui com 3.600. Quanto que é 30 mil com 3.600? 33.600. Isso aqui é o montante a juros simples. Como o montante a juros simples eu já tenho, já sei que o gabarito vai ser a letra D. Tá? Se eu substituir os valores aqui, eu encontro esse fator aqui nos juros compostos. Se eu substituir o capital de 30 mil, a taxa de 4% e a quantidade de períodos 3, resolvendo, a gente vai encontrar esse fator. Eu preciso calcular? Não. Por quê? Porque os valores aqui são todos distintos. E aí, você calculando o montante a juros simples, você já resolve a questão e já segue para a próxima. O senhor Zebedeu Sanguessuga Tazinasso precisou de um empréstimo de 5 mil. Foi até o Banco Zen para verificar os custos do empréstimo e foi informado pelo atendente que para o pagamento do empréstimo em 10 vezes mensais e consecutivas, ele pagaria juros simples de 4,5% ao mês. O senhor Zebedeu achou muito alto e procurou seu amigo Jasper, um brasileiro da Silva, com a seguinte proposta: você me empresta 5 mil e vou pagar você, a partir do próximo mês, 10 parcelas mensais e consecutivas de R$ 700 cada um. Com base nas informações dadas, assinale a alternativa correta. Letra A. O juro proposto por Zebedeu para o pagamento a Jasper é maior que o juro proposto pelo banco. Letra B. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é igual ao juro proposto pelo banco. Letra C. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é 4% ao mês. Letra D. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é 5% ao mês. Ou letra E. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é 5,5% ao mês. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular esses juros, tá? Então, ele precisa de 5 mil. Se ele for lá no banco, então vamos pensar aqui, lá no Banco Zen, quanto é que ele vai pagar de juros? Como são juros simples, temos aqui a taxa e temos a quantidade de períodos, né? No caso, 10 vezes.
Vamos usar a equação. Juros, capital, vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, juros vai ser 5.000, que é o capital, vezes a taxa, que é 4,5%, vezes a quantidade de períodos, que é 10. Então, aqui, ó, esses dois zeros eu vou eliminar com os dois zeros do 100. A vírgula eu vou tirar com esse zero. Sobrou aqui os juros, 5 vezes 45, 225, e repete o zero. 2.250, pagamento ao banco. E ao amigo dele, quanto é que ele vai pagar de juros? Ele vai pegar aqui 5.000 e vai pagar 10 parcelas de 700. Então, você vai calcular, ó, 10 vezes 700 vai dar 7.000. Aí, desses 7.000, quanto que é de juros? Tá? Nós temos 2.000, porque 5.000 que é do empréstimo, mais os 2.000 que são os juros. Então, ao amigo dele, ao amigo paga 2.000 e ao banco paga 2.250. Volto aqui nas alternativas e faço a primeira análise. Os juros propostos por Zebedeu para o pagamento a Jaspion é maior que o juro proposto pelo banco? Não é. Ele está propondo pagar a Jaspion 2.000 de juros. E se ele for pagar o banco, vai ser 2.250. Então, não vai ser esse. O juro proposto por Zebedeu para o pagamento a Jaspion é igual ao juro proposto pelo banco? Também não é. Aí vai entrar aqui nas alternativas, onde ele vai ter que calcular a taxa para pagamento ao Jaspion. Então, para a gente calcular a taxa, a gente vai usar essa fórmula aqui também, certo? Lembrando que os juros é de 2.000. Então, os juros é 2.000, o capital 5.000, a taxa é o que eu preciso. Deixa eu fazer um pouquinho menor aqui para caber, ó. 2.000 é os juros, capital é 5.000, a taxa é o que eu quero. Como aqui está em porcentagem, aí qual que é a dica, né? Colocar direto aqui o 100. Isso vai ajudar a cortar esses zeros. E você já encontra aqui o resultado em porcentagem. Vezes a quantidade de períodos, que é 10. Agora a gente faz aqui a simplificação. Então, olha só, esses dois zeros aqui, ó, eu vou eliminar com esses dois. Aí aqui desse lado eu tenho 2.000, aqui ficou 50, porque eu já tirei os dois zeros, e aqui ficou 10. Então, eu vou tirar um zero daqui, vou tirar 2 do outro lado. Sobrou aqui 20, igual a 5i. Logo, a taxa vai ser 20 sobre 5, que é igual a 4% ao mês. Por que fica ao mês? Porque eu estou usando aqui o tempo, né, a quantidade de períodos, em meses, tá? São 10 parcelas mensais, então aqui são 10 meses. Então, no caso, o gabarito vai ser a letra C. O juro proposto por Zebedeu para o pagamento a Jaspion vai ser de 4% ao mês. E os juros do banco seria de 4,5%. Então, gabarito, letra C, podemos marcar e seguir para a próxima. Analisando o documento bancário, Paulo percebeu que havia um erro no cálculo de juros simples a uma taxa mensal de 5%, numa aplicação de R$ 2.500 durante um semestre. No documento, o montante apresentado era de 3.300. Nessas condições, podemos afirmar que, letra A, o montante correto é R$ 50 a mais do que o descrito no documento. Letra B, o valor de juros simples correto é igual a R$ 800. Letra C, o valor de juros simples correto é igual a 1.000. Ou letra D, o montante correto é R$ 50 a menos do que o descrito no documento. Então, vamos lá, vamos entender aqui o nosso problema. Nós temos aqui o cálculo de juros simples e temos o montante apresentado, que é 3.300. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular os juros primeiro, tá? São juros simples. Então, vamos usar aqui a equação dos juros simples, que é juros igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Nós temos o capital, que é 2.500, então juros vai ser 2.500 vezes a taxa, que é uma taxa mensal de 5%, então 5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que no caso vai ser 6, tá? Um semestre corresponde a 6 meses. Então aqui, como a taxa é mensal, eu tenho que usar em mês. Então, vezes 6. Aqui nós podemos simplificar, ó, zeros vão com zeros, tá? Então, juros vai ser igual a 25 vezes 5 vezes 6 dá 30. Vou colocar aqui, ó, 30. Juros vai ser igual a 25 vezes 3, 75, repete o zero.
Então, os juros é de 750. Não é 800 e não é 1.000. E agora a gente vai calcular o montante. O montante é a soma do capital mais os juros. Então, o montante vai ser 2.500 mais 750. Então, 2.500 somado aqui com 750, 0, 5, 12 foi 1. Então, o montante é 3.250. E olha só quanto é que está o nosso montante. 3.300. Então, o montante correto ele é R$50 a menos do que o descrito no documento. Gabarito aqui, letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. O indivíduo fez um empréstimo pessoal no banco de seu relacionamento e pagou R$14.400 de juros. O valor do empréstimo foi de 120 mil e o prazo da operação foi de 4 meses. Assinale a alternativa correta que contenha a taxa mensal de juros simples cobrada pela instituição financeira. Letra A, 2,5%. Letra B, 3%. Letra C, 3,5%. Ou letra D, 4%. Então, vamos lá. Vamos calcular essa taxa mensal de juros simples. Primeira coisa, colocar a equação dos juros. Juros vai ser capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Nós temos aqui os juros, 14.400. Colocar aqui no lugar do J. Temos o capital, 120 mil. 120 mil. Queremos encontrar aqui a taxa, que é o nosso I. E essa taxa eu vou encontrar em porcentagem. Então, eu vou colocar um 100 aqui, ó, para a gente já encontrar o valor em porcentagem. Quantidade de períodos, 4 meses. Simplifico aqui, ó, esses dois zeros com esses dois. Esses outros dois com esses dois aqui. Ficou 144 igual 12 vezes 4, 48, vezes I. Logo, a minha taxa vai ser de 144 dividido por 48. Vamos encontrar aqui 3% ao mês. Então, nosso gabarito se encontra aqui na letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima.